um artista plástico brasileiro formado pela USP, envolvido numa polêmica lá na Inglaterra. Ilê Sartuzzi pegou sem ninguém ver uma moeda de prata antiga de uma exposição no Museu Britânico. A moeda tem 379 anos. Detalhe, Alê substituiu o item por uma moeda falsa e depois colocou a verdadeira na caixa de doações do Museu Britânico. Ué, mas por que ele fez isso? O que ele queria provar com essa atitude? Veja agora na reportagem especial Balança. A história mundial remonta a eras sangrentas. De conquistadores, descobridores a saqueadores. Ao longo dos anos, gatunos provaram por A mais B que é possível roubar sem deixar rastros, esconder tesouros para nunca serem encontrados. O que sobrou fica exposto em museus ou em posse de colecionadores afortunados. Moedas que podem valer milhões. A costa brasileira abriga tesouros de valor inestimável. O navio Santa Rosa, por exemplo, que sumiu em 1726 no Nordeste, levava ouro e prata avaliados em mais de 2 bilhões de reais, que nunca foram encontrados. Outra embarcação, a Rainha dos Anjos, que sumiu em 1722 na Baía de Guanabara, tinha quase 3 bilhões de reais a bordo, também desaparecidos. E os tesouros de Eduard Tite, o famigerado e temido pirata Barba Negra. Especialista em saquear embarcações espanholas, ele acumulou um tesouro lendário. Parte das riquezas pode ainda estar sob as águas. Um dos navios tomados por Barba Negra foi afundado na Carolina do Norte e o outro nas Bahamas. Em 1907, uma carga com 5 mil moedas de dólares partiu de Denver para Phoenix, nos Estados Unidos. Como na época era comum que os trens circulassem com as portas dos vagões abertas, não se sabe se os barris com as moedas foram roubados ou se caíram. Outro mistério da história é o sumiço dos ovos Fabergé. Das 50 joias criadas para serem presenteadas à imperatriz Maria Feodorovna da Rússia, 8 desapareceram e nunca foram encontradas. Os ovos foram feitos de pedras e metais preciosos. O quarto mais valioso do mundo ficava no Palácio de São Petersburgo, na Rússia. As paredes eram cobertas com 6 toneladas de âmbar e decoradas com ouro e pedras preciosas. O âmbar é um material resultante de árvores milenares fossilizadas ou até de matéria orgânica de cachalotes. Por incrível que pareça, os nazistas encontraram o quarto durante um cerco à cidade e levaram as placas de cada parede para um castelo na Alemanha. De lá, simplesmente desapareceram durante os bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Roubo de grandes quantidades de bens preciosos e obras de arte é chamado de pilhagem, como explica o especialista. Infelizmente, um brasileiro teve a brilhante ideia de fazer a pilhagem, que é o roubo de um bem cultural de um povo por outro. E agora uma polêmica envolvendo um brasileiro e uma moeda de valor inestimável. O artista plástico Ilê Sartuzzi, formado pela USP, a Universidade de São Paulo, resolveu gravar o furto e a devolução de uma moeda histórica do Museu Britânico na Inglaterra. Tudo isso, segundo ele, para provar que itens históricos podem ser facilmente roubados ou substituídos, como acontece há séculos. Para mim, totalmente errado. Nada se justifica o roubo, a pilhagem ou qualquer outro nome que se dá para alguém que lesa outro alguém. A ação foi planejada por mais de um ano e foi registrada por 3 amigos de Sartuzzi com uma câmera portátil. De início, não deu certo. Sartuzzi foi notado por um guia voluntário.
Para evitar ser reconhecido no dia seguinte, ele raspou a barba e conseguiu trocar a moeda com sucesso usando um movimento rápido e assim substituí-la por uma réplica. Em seguida, ele depositou o item original na caixa de doações da instituição. A moeda em si foi cunhada em 1645 em Newark, Inglaterra, durante a Guerra Civil Britânica. A Guerra Civil foi a guerra que determinou o fim da monarquia absolutista na Inglaterra, transformando ela em monarquia constitucionalista, na qual o parlamento tem alguns poderes. Algo parecido com o sistema da República, sistema político da República. Ela é um shilling de prata de 1645, que foi emitido como um dinheiro de emergência durante um período de 5 meses, ali mais ou menos entre 1645 e 1646. Iles Sartuzzi atualmente realiza uma pesquisa no programa de mestrado em Belas Artes da Goldsmiths, Universidade de Londres, focada em promover a autorreflexão entre artistas emergentes. A gravação do furto da moeda faz parte da tese de mestrado dele. Nas últimas décadas, os museus têm utilizado de seus acervos para aproximar o público das instituições. Então, algumas peças são selecionadas para serem manuseadas pelo público como uma forma do público se sentir parte da história a partir do momento que ele segura essas peças tão importantes historicamente para a humanidade. O porta-voz do Museu Britânico descreveu a ação de Iles Sartuzzi como um ato decepcionante, que abusa de um serviço liderado por voluntários destinado a dar aos visitantes a oportunidade de manusear itens reais e se envolver com a história. O museu anunciou que alertará a polícia sobre o incidente. Essa ação, para além do furto dessa moeda, a troca dessa moeda, ela vai levantar essas questões para que a gente possa debater tanto essa pilhagem de objetos culturais e históricos e também a própria segurança dos acervos das instituições museológicas.